Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. Primeira Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. Amém? Amém. Fala assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Amém. A comunidade está com um grupo Exército de Deus logo após Roda de Sarão. Salmos 18:2. O Senhor é minha rocha e meu libertador. Apocalipse 22:20. Ora vem, Senhor Jesus. Salmo 146:2. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Glória a Deus.
que ao céu conduz. Para o céu por Jesus irei, para o céu por Jesus irei. Grande é o meu prazer e certeza ter, para o céu por Jesus irei. Amém. Vamos abrir nossa Bíblia em o texto básico, né? O texto base que se encontra em Filipenses, capítulo 20, mas iremos ler aí o 13 até o 16 e a gente vai meditar um pouco nesse texto. Filipenses capítulo 3, o verso vai ser 13, 14, 15, 16. Glória a Deus, aleluia. Como diz os hinos que os irmãos cantaram, né, as irmãs aí, geração eleita, vale a pena ser fiel, né? Vale a pena louvar a Deus, vale a pena exaltar. Amém? Todos encontraram? Irmãos, versículo 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Porque, por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos o mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Mas naquilo a que chegamos, andamos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Os irmãos podemos assentar. A palavra de Deus aqui nos exorta, né? Quanto a mim, Paulo, né, lá em Filipe, ele escreveu essa carta e ali naquela época havia um prêmio. Paulo, se todos sabem, né, a história de Paulo, assim como foi citado aqui Saulo ontem, Samuel, Deus chamou Samuel 3 vezes. E é também com Saulo, uma coisa que me deixou assim, eu fiquei meditando, uma coisa que chamou a atenção foi a determinação de Saulo antes de Paulo. Paulo era um homem determinado, cheio de más intenções para perseguir o povo cristão. Saulo, ele batia, ele maltratava, ele amarrava, ele batia, ele maltratava os cristãos na época. Naquela época ele era pervertido, ele batia sem dó e sem piedade, ele castigava o cristão. E aí, meditando nessa palavra, a gente no nosso culto, na nossa comodidade, na nossa tranquilidade, sem ninguém para nos atrapalhar com a minha igreja. E Saulo, ele perseguia. Imaginemos nós aí, vocês dão uma volta, e imagine nós vindo para a igreja e alguém na estrada, com espada, com uma revólver, com uma faca, ou seja lá, com qualquer coisa, tentando nos impedir de chegar até a casa de Deus. Foi aonde Deus chamou Saulo. Aí ele falou, assim como o pastor Vanderlei citou ontem, de Saulo, de Samuel, Deus também chamou a atenção de Saulo. E se assim Deus também chama a nossa atenção, Deus está nos chamando a atenção. Será que eu estou sendo um Saulo da vida? Será que eu estou sendo quem eu sou nessa vida, para estar preparado para morar no céu? Aqui numa parte do trecho do hino fala, o rei está voltando. Cantando, tem outro hino que fala, quando se fizer chamada, lá estarei. E aí Deus viu que Saulo estava demais, chamou Saulo.
Por que tu me persegue? E fez o que? Saulo não enxergasse. E naquele momento ele foi transformado. Ele passou de perseguido, de ser perseguidor, e passou a ser o quê? Perseguido. Nós éramos assim. Às vezes a gente perseguia, a gente corria, a gente fugia. Nós éramos Saulo. Quantas vezes alguém chegou na porta, vim trazer a palavra do Senhor? Não, eu estou saindo, estou com pressa. E aqui voltando, e aí Paulo escreveu. Aí Paulo escreveu aqui, irmãos, quanto a mim não haja que tenha alcançado. Eu não vou julgar que eu tenha alcançado o céu. Porque é muito a prosseguir. A Bíblia fala que aquele que olha para trás não é apto de herdar o reino de Deus. Por que eu falo? Porque Paulo aqui ele fala, quanto a mim não julgo que eu haja alcançado. Glória a Deus, aquele que já morreu em Cristo, que já morreu com Cristo, porque não vai passar mais por provações. A Bíblia fala que aqui no mundo teremos aflições, mas tem bom ânimo. E aqui prossigo, Paulo diante, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação. Ali havia um prêmio, naquela época, naquela cidade, havia um prêmio, onde todos concorriam a um prêmio, a uma coroa, a um bem precioso, a um bem caro, né? Que às vezes a pessoa bota lá no futebol e vai concorrer àquele prêmio. E na época, Paulo ele não corria atrás daquele prêmio. Paulo corria ao contrário da multidão. E o cristão ele tem que ir na contramão da humanidade, ele tem que ir na contramão. Porque se ele for junto, a Bíblia fala que larga é o caminho da perdição, né? E se a gente acompanhar a multidão foi que condenou Jesus. Lá, quando estava lá, que Jesus e Barrabás lá, e aí o rei disse, eu lavo as minhas mãos. E quem decidiu que Jesus seria solto ou crucificado foi quem? A multidão. Então nós iremos contra a multidão. Aí Paulo diz aqui, prossigo para o alvo. Qual o seu alvo? É prosseguir, a Bíblia fala, prosseguir, conhecer e prosseguir, conhecer o Senhor. Vamos voltar um pouco aqui, depois eu chego lá no texto. Aqui em Lucas, capítulo 10, versículo 20, fala assim, mas não nos alegrei porque vos sujeitem aos espíritos, mas alegrai-vos antes por estar os vossos nomes escritos no livro da vida, ou seja, escrito nos céus. Alegrai-vos com os que choram, com os que se alegram, chorai com os que choram, né? Mas nem por isso a gente tem que estar alegre, rindo, mas a gente tem que estar feliz, alegre, porque o nosso nome vai estar escrito no livro da vida. Porque não adianta a gente vir para a igreja, cantar, louvar, exaltar, gritar, né? E se a nossa vida não está no altar. A Bíblia também fala que muitos louvam, muitos louvores, muitos se exaltam, mas os seus lábios, só com seus lábios e o coração estão longe de mim. A Bíblia fala que muitos estão cantando, estão louvando, ou seja, é o mundo gospel. É o mundo gospel que cantam, que para se exaltar e esquece do verdadeiro, do Salvador, que morreu na cruz para nos salvar. E aqui ainda fala no versículo 62. Como eu citei, e Jesus lhe disse, ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto de reinar o reino dos céus. Como eu falei, se a gente olhar para trás, se a gente voltar como a mulher de Ló,
ela não precisou voltar, ela simplesmente olhou, né? Ela não precisou voltar, ela simplesmente olhou e virou estátua. Não é que a vida é fácil. Aí nos fala assim, mas quando eu não era crente, eu não passava provação. Quando eu era crente, não era crente, quando eu não ia na igreja, a minha vida era boa, a minha vida era normal. Eu ia em todo canto, eu cantava, eu jogava bola, eu fazia isso, eu fazia aquilo. Mas a Bíblia fala que eis que faço nova todas as coisas e nova criatura eu sou, né? Então a Bíblia fala que nós somos nova criatura. Por que o prêmio da soberana vocação? Por que o prêmio da soberania? Por que o prêmio? Porque Paulo sempre ele clamava por isso. Bora dar uma olhadinha lá, mas ainda aqui um pouco à frente. Em Ezequiel capítulo 10, fala assim, né, que quando chegar no céu, que lá no céu não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais solidão, não haverá mais resmungo, não haverá mais ranger de dentro, não vai haver dores no céu, vai ser só de glória. A Bíblia fala que quando os anjos do Senhor, quando a trombeta tocar, né? Quando a trombeta tocar nos céus, o povo será arrebatado, aquele que está com Cristo. Então aqui diz, então se levantou a glória do Senhor sobre os querubins, e indo para entrar na casa, encheu-se a casa de uma nuvem, e o átrio se encheu de resplendor da glória do Senhor. Então quando a gente clama, quando a gente busca, quando a gente adora a Deus, há uma nuvem. Tem um hino que J. Neto que fala, há uma nuvem de glória neste lugar. É a nuvem da glória do Senhor. A Bíblia fala que a glória da segunda casa será maior que a primeira, né? Às vezes na primeira casa você não conseguiu muito êxito. Na primeira casa você não conseguiu muita coisa. Mas a Bíblia fala que a segunda casa será maior que a primeira. E vamos meditar aqui um pouco, porque eu tenho que... Aí Jesus, lá na palavra de Deus, diz lá em Salmo 40, fala, né, que Jesus tirou-me do lago de lodo, né, onde a gente estava perdido, sem esperança de vida. Aí já começa o que? A nova transformação. Saulo, ele passou por uma transformação, Jesus foi lá e ele ficou sem enxergar. Ele já começou a passar a transformação. Nós, quando éramos... Porque o cristão, eu vou fugir um pouco aqui. Porque o cristão, ele também, uma coisa, ele tem que ser determinado. Se alguém ver a história de Davi, ele foi determinado. Quando ele foi ali enfrentar o gigante Golias, quantos Golias a gente enfrenta no nosso dia a dia? Quantos e quantos Golias a gente tem que enfrentar? E muitas das vezes a gente desiste. Alguém pega assim, não, pega uma faca, pega um facão, pega um escudo e vai. Davi não pegou nada disso. Nada disso. E muitas das vezes, o desânimo não vem de longe. O desânimo partiu dos primeiros ali. Davi, quando foi enfrentar o gigante, foi Davi mesmo, né? Errando aqui o nome. Eu errei meu nome, mas não sei. Então, quando Davi ele foi para enfrentar o gigante, o povo viu ele pequenininho. O pai e os irmãos falou o quê? Tá doido? Os filisteus vão vencer. Os filisteus vão ganhar porque, meu pai, porque vai botar um menino para disputar, para brigar com um gigante. Mas quando o crente, quando nós temos a determinação, prossigo para o alvo. O alvo. O Lourenço pegou de batom, espingarda, é
com um tio, Daniel. Então quem pesca, quem atira, sabe que tem que acertar o alvo, né? Que tem que acertar o alvo. É fácil? O alvo é Jesus Cristo. É fácil você receber a coroa da vida. É fácil você receber a chamada. Quando sim fizer chamada, lá estarei. Não sei se os irmãos sabem a história das tartarugas, né? Vai um monte de gente, vai na praia, colher as pequenininhas, mais de 500, mais de milhares e milhares ali para atravessar, para chegar até a água. Quantas e quantas não conseguem chegar? Né? Quantas e quantas não conseguem chegar no alvo? O alvo delas ali é a água, né? Para poder sobreviver. O nosso alvo, quando a gente acorda de manhã, a gente já enfrenta uma batalha. A gente tem que estar revestido, a palavra de Deus, revestido a couraça da justiça. Nós temos que revestir, nós temos que vestir o capacete. Mas só que Davi não fez isso. Davi estava revestido com o Espírito Santo de Deus. Que Deus estava presente, assim como a palavra de Deus diz que ainda que tua mãe e teu pai te desamparar, Deus não desampara. E quando Davi partiu em direção a Golias, teve o quê? Zombaria de um lado, zombaria de outro. Zombaria de um lado, zombaria do outro. Imagine Davi passando no meio daquela multidão, naquele campo. Naquela multidão e Golias vindo de lá. E um dizendo, tu não vai, você vai morrer. Não adianta, nós vamos morrer. E já pensou se ele falasse, eu vou morrer, vou quietar, não vou lá não. Mas ele tinha uma determinação. Assim como Saulo, ele era determinado a destruir o povo cristão. Saulo era determinado a destruir o povo de Deus. Mas quando Deus usou ele usou a determinação para salvar almas. Né? Às vezes nós temos uma determinação contrária, Deus usa para fazer algo bom. E não importa o que você faça, que a salvação ela é individual. A bênção de Deus ela vem para você, independente de qualquer coisa. Agora tem momento que devemos ficar surdos e mudos. Porque o nosso alvo é Cristo. O nosso alvo é Deus. Para alcançarmos a salvação, lá em Salmo 42, vamos chegar ali no Salmo 42. Para alcançarmos, a palavra de Deus diz porque a alma da gente, ela grita, ela chora, ela implora. Assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Então, para alcançarmos, nós temos que ter essa sede. Nós temos que ter essa fome. Às vezes a alma grita, às vezes a alma chora. Mas quem não ter essa comunhão com Deus, mas quem não ter, pensar assim, eu vou voltar, não volte. Porque por mais que o caminho seja difícil, por mais que seja luta, prossiga. Porque o alvo não é o irmão do lado, não é o irmão do outro, o alvo é Jesus. O alvo é Jesus. Mira no alvo, e o alvo é Jesus. Por que estás abatido, ó minha alma? Porque te perturba dentro de mim. Quantas das vezes a gente chora, a gente grita, a alma perturbando dentro da gente? Porque tem algo incomodando o Espírito de Deus, porque tem algo que não está normal. Quando buscamos a Deus de todo o coração, como buscando a Deus, Deus é fiel e justo para nos perdoar. A Bíblia fala que Deus é nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. Vamos lá agora para Filipenses. Vamos voltar lá porque eu quero ir para o céu. A minha morada é no céu. Onde é o endereço de vocês? Meu endereço é o céu. Diga-se de passagem, como dizia o professor, diga-se de passagem, aqui estamos passando a meio-dia.
um tempo, uma temporada. Mas a nossa morada eterna é no céu. Mas para que eu venha concretizar a minha morada no céu, eu tenho que ter regra. A palavra de Deus diz que tem regra. A palavra de Deus diz que tudo com decência e ordem. O que é ordem é decência, o que é decência é ordem. Para que eu venha, no futebol tem regra, não tem? Tem regra. Para você entrar no hospital tem regra. Tem regra. Para você entrar na casa de um irmão, de qualquer um outro, sem ser convidado, tem regra. Para você entrar na Câmara de Vereador, tem regra. Para você entrar na Câmara, diante de um juiz lá no fórum, tem regra. E quais são as regras? Aí você não quer vir para a igreja de short, de bermuda, de chinelo. Eu estou na casa do pai. É porque na casa do meu pai eu posso tudo. O que é que a Bíblia diz? Eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Posso todas as coisas, mas nem tudo me convém. Né? Eu posso tudo, como também foi citado aqui ontem. Posso todas as coisas, né? Mas nem tudo me convém. Aqui diz que... eu acho que no Filipenses. E aí Paulo continua dizendo, mas naquilo que já chegamos, andamos segundo a mesma regra, como eu falei. Andamos segundo a mesma regra. Porque não adianta o pastor citar uma regra, eu citar uma coisa, Daniel citar outra regra, porque não vai dar certo. A Bíblia fala que não andarão dois juntos se não tiver concordância, se não tiver de acordo. Um vai para lá, outro vai para cá. Então tem que estar de acordo, tem que estar falando a mesma língua, tem que estar na mesma regra. Porque nessa regra, se você não entrar na mesma regra, você não. O céu vai ficar distante. O céu vai ficar lá longe. Igual o povo de quando saiu para conquistar a terra de Canaã. Nem todos alcançaram a terra de Canaã. Por que eu falo? Volta nessa tartarugazinha, nem todos alcançaram. A vida não é fácil. Não pensem vocês que eu estou na igreja, vai ser fácil. Eu estou na igreja, vai ser fácil. Com Jesus não foi fácil. Mas sofreu Jesus por nós. Jesus sofreu, pediu água, deram vinagre. Mas sofreu Jesus por nós. Aí diz aqui, o rei está voltando. É o que mais pregam-se nas igrejas, no mundo afora, o que mais prega. Jesus está voltando. E eu? Estou preparado para morar no novo endereço? Eu estou preparado para morar com Jesus no céu? Tem um trecho, o meu endereço é na cidade de Deus, o meu passaporte. Onde é que está o seu passaporte? Como é que está a sua vida diante de Deus? Como é que está a minha vida diante de Deus? Não importa o que o povo fala, não importa o que os outros dizem. O seu testemunho, a Bíblia fala que nós somos servos e Deus fala que de mim testifica, nós testificamos do Senhor. Às vezes você sai daqui para Brasília, para São Paulo, para Salvador, para Maracás, para outra cidade. Você vai mudar de endereço, né? Vai mudar de endereço, vai mudar de trabalho. Mas o único endereço que você não pode sonhar em mudar de endereço é esse endereço que te leva ao céu. Não pode mudar, você pode mudar de endereço, de nome, né? Porque hoje está aí, né? Mudando de uns nomes. E você, o único endereço que você não pode mudar, você tem que prosseguir. Você tem que prosseguir. Servir o alvo é o endereço para o céu. É o endereço para o céu. Prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação. Pelo prêmio da soberana, pelo prêmio da coroa. Aquele que vencer, ele receberá a coroa da vida eterna. E quando Cristo fazer chamada, estarei presente. O rei está voltando. Quando meu nome chamar, eu estarei presente. Mas tenha cuidado, porque tem muitos leões
Tem muitos aí catando. A Bíblia fala que os leões, né, estão bramando para que possa, buscando para que possa tragar. Então, nós temos que estar revestidos. E voltando a Davi, quando ele ia encarar o gigante, achava absurdo. Às vezes teu gigante, seja grande, seja alto, mas o teu Deus é maior que qualquer gigante. O teu Deus, o meu Deus, ele destrói cadeias, ele abre cadeias, ele abre mar, fez o povo andar em terra seca. E o povo reclamando que saiu lá do Egito, sofrendo. Tá vendo como é? Jesus tirou o povo do Egito sofrendo. Chegou no meio, faltava água, Deus mandava água. O sol esquentava, Deus cobria. Né? Deus cobria. O chinelo, a gente comprar um chinelo hoje, daqui 2, 3 meses quebra o chinelo. E o chinelo lá não envelhecia, a roupa não envelhecia, o chinelo não quebrava. Era um cuidado imenso que Deus tinha com o povo. E diz assim, Paulo fala aqui ainda, sei estar abatido, sei também ter abundância em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura como ter fome, ter abundância, como padecer necessidade. Paulo aqui ele já estava bem preparado, porque ele viu o que ele passava. Né? Ele perseguiu os cristãos. Quando ele passou a ser perseguido, ele viu que o negócio era diferente. E agora, vamos voltar em Filipenses capítulo 20. Iremos ler para encerrarmos. Não sei nem qual é essa, mas até aqui Deus está falando. Amém. Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. Filipenses 3, 20 e 21. Quem está com dor? Quem está desanimado? Quem está com sono? Quem está quebrado? Quem está assim pedindo uma cama? Hoje estou cansado, trabalhei o dia todo. Aí Filipenses vai nos dizer aqui, mas a nossa cidade está nos céus, que é o texto, né, do tema. O Salvador, onde esperamos o Salvador Jesus Cristo, onde esperamos o Salvador. Então nós esperamos, estamos à espera. Muitos vão ser arrebatados, outros vão morrer, outros não vão chegar. Essa é a caminhada. Mas eu digo, aquele que perseverar até o fim será salvo. É aquele que perseverar, aquele que não escutar, ei, nem vai, ei, nem tenta, ei, pode parar, não vai não, vai morrer. Não escuta. Quando o seu alvo é Cristo, Ele é o autor e o consumador da nossa fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé é o firme fundamento, é a firmeza. Você está firme em quem? Jesus Cristo, né? Nós estamos firmes. E chegando lá no céu, quando chegarmos no céu, com a nossa nova identidade, com o novo endereço, a nossa cidade está nos céus. Jesus Cristo vai o quê? Ele vai transformar o nosso corpo abatido, nosso corpo cansado, trabalhou o dia todo, cansado, vira para um lado a coluna dói, vira para o outro a costela dói, é dor de cabeça, é rinite, é coceira, é uma coisa, é outra. Mas lá no céu, Jesus vai dizer assim, vai transformar o seu corpo. Jesus vai te transformar para ser um corpo glorioso, um corpo limpo, vai ser um corpo de alegria, um corpo brilhante, vai ser um sorriso para sempre, vai ser alegria eterna, que vai transformar seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Para isso eu tenho que estar firme e constante, sempre abundante na presença do Senhor. Amém? E que eu, como falei com o Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo de Deus, possa estar falando aos corações,
medita na palavra de Deus, não abandone a presença de Deus. Vai vir dias que dá vontade de desanimar, como falou também ontem, foi a pregação. Vai vir momento que a gente vai desanimar, vai vir momento que vai desistir. Mas Deus não vê como vê o homem. Deus não vê como vê nós. Deus vê o coração. E se o seu coração estiver ligado, né? A palavra de Deus diz que aquele que está ligado na terra será ligado no céu. Né? E aquele que será desligado na terra também será desligado no céu. Então, estamos esperando, estamos na espera. O rei está voltando. A nossa morada é no céu. O nosso endereço é o céu. Aqui a gente está de passagem. Né? Mas não perca essa coroa. Não perca nada e nem ninguém. A palavra de Deus diz que quem nos separará do amor de Deus? Nem tristeza, nem dor, nem nada. Vou resumir. Nada pode nos separar do amor de Deus. Porque quando iremos para o céu, será um corpo transformado. Amém? Que Deus nos abençoe. Se eu passo a palavra para o pastor Osvaldo.